história que escolhemos para começar essa reportagem é de Ana, uma jovem de São Paulo que foi entrevistada pela equipe da Record TV em 2022. Na época, ela se misturava aos moradores de rua do centro da capital paulista. Foi abandonada pela mãe, ainda bebê. Eu nasci, minha mãe me deu, porque ela falou que não tinha condições de me criar, sabe? Te deu pra quem? Pra minha tia. Aí minha tia sempre cuidou de mim, mas quando eu fiz 12 anos, minha tia esperou eu fazer 12 anos pra poder me registrar. Mas a relação familiar, apesar de ter servido como base, não resistiu às escolhas autodestrutivas de Ana. Cheia de traumas, ela sofre as consequências. O vazio interior a motivou a sair de casa para morar na rua. Eu já fiz a minha tia sofrer muito, sabe? Eu ligava pra ela e falava, tia, vem me pegar em tal lugar. Eu fugia dela. Meu maior sonho mesmo. Ai, voltar a morar com a minha tia. Voltar a morar com ela. Que ela me perdoasse das que eu fiz com ela. Que eu não sou santa, moça. As coisas que eu fazia com ela, ela não merece. Ela não merece até hoje. Ela foi porque quis. Eu não mandei, nunca mandei ela acompanhar o ladrão. Eu nunca mandei ela ser usuária de droga, que ela é traficante de droga, filha. Ela é traficante. Ela usa droga e vende droga. Eu quero tudo de bom para ela, mas eu não quero ela dentro de casa. Quando deu a entrevista, o pouco que Ana tinha eram as roupas de quando ainda não vivia nas ruas. A higiene podia até estar garantida, mas a alimentação ainda era uma das maiores dificuldades. De noite, às vezes, a gente dorme sem comer. Porque não tem. Aí, quando vem comida aqui, a gente come. Quando não tem, dorme sem comer. Honda Civic, me ajuda com a moedinha. Ei, ajuda eu com a moedinha, moça. Moça, boa tarde. Ajuda eu com uma moedinha, moça, pra me comer alguma coisa que eu tô com fome. Obrigada, Deus abençoe. Sem conseguir emprego, sem o apoio da família e refém das consequências que o desânimo interior provocou em sua vida. Uma rotina de muito sofrimento e pouca esperança. Realidade que se assemelha à de outros milhares. Pessoas humilhadas pela falta de dignidade, por se misturarem ao lixo das grandes cidades. Vidas miseráveis, com almas vazias e perdidas. Em um mundo tão caótico, com valores invertidos e tantas pessoas perdidas, até onde a desesperança pode levar o ser humano? Nem sempre o que se vê nas redes sociais é reflexo da realidade. Bob Moore era famoso por seus vídeos engraçados ao lado dos filhos e esposa. O influencer digital norte-americano tinha milhões de visualizações, mas escondia um drama pessoal. Em abril deste ano, Bob cometeu suicídio. O pai de 3 filhos, segundo tabloides, não suportou a pressão das dívidas. De acordo com nota oficial da família, Bob tinha saúde, mas vivia oprimido por problemas financeiros. A desesperança levou o americano de 46 anos ao ápice do descontrole, que o encorajou ao suicídio. Esta residência no Texas, Estados Unidos, foi o cenário de outra tragédia devastadora. No último dia 29 de agosto, 4 pessoas da mesma família foram encontradas mortas no local. Pai, mãe e 2 filhos. A polícia americana disse se tratar de um homicídio seguido de suicídio. Porém, não confirmou quem teria iniciado o tiroteio que matou toda a família.
Mas o que levaria o pai ou a mãe a provocarem tamanha atrocidade e destruírem as vidas dos próprios filhos? Neste caso, tudo indica que a tragédia foi motivada pela falta de perspectiva de futuro diante de uma perda imensurável. Consequências irreversíveis de vidas amargas e almas vazias. As histórias que relatamos aqui provam como o mundo moderno padece, apesar de toda a evolução científica e tecnológica. Enquanto muitos esbanjam riquezas, outros ainda sofrem, pobres de espírito, sem recursos financeiros e tampouco fôlego em suas almas para mudarem suas histórias. Uma sociedade atribulada e aflita, em que poucos visualizam saída ou creem em dias melhores. A pergunta, então, é a seguinte: como mudar a realidade de tantas pessoas que hoje vivem em um estado de desolação e morte espiritual? Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. E quando Deus dirige a mente, os passos de uma pessoa, quando Deus conduz a vida de uma pessoa, tudo é diferente. Nós acompanhamos uma matéria onde pessoas estão vivendo na rua, usuárias de drogas, sofrendo. E na mente dessas pessoas não há expectativa, não há perspectiva de amanhã. De uma manhã feliz, de uma família restaurada, de uma empresa, de um lugar para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia. Quando nós olhamos para a situação que nós estamos vendo, e eu digo aqui em Florianópolis, onde nós fazemos um trabalho, que é o trabalho de ir lá na praça, de levar o alimento, tanto o alimento espiritual como o alimento físico, nós temos visto pessoas ali formadas em TI, morando na rua. Pessoas que falam 3 idiomas. Pessoas que foram um dia, trabalhou no meio dos grandes dessa cidade. E diz assim, olha, quando eu perdi tudo nas drogas, eu vim parar nessa situação. Nós temos visto isso e nós temos visto também o número de lugares fechados. A gente passa na porta, está lá a placa aluga, senão aqui um dia foi um restaurante, aqui um dia foi uma lanchonete, foi uma empresa e aconteceu a situação de falência. A miséria existe, meu amigo e minha amiga. Se você que está me assistindo agora, você percebe a situação piorando dia após dia e você não consegue reverter, você não consegue mudar isso na força do seu braço, você precisa de um pacto, de uma aliança com Deus. E todos os dias nós temos pessoas que passam aqui na frente, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você olha para o Templo Maior, você visualiza, eu acredito que até teve vontade de entrar aqui, mas sempre tem uma coisa para te atrapalhar. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que quebrar essa barreira. Nada é mais forte do que a vontade humana. Nada é mais forte do que a sua vontade. Se hoje, assistindo agora esse programa, você tomar uma decisão de vir hoje, você pode ter certeza que Deus, Ele vai te abençoar. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. Parecido com essa história que nós acompanhamos dessa menina, Ciane, no começo, eu vou colocar a história do Guinter e daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome do senhor? É Guinter. Guinter, né? Guinter, quando você começou na igreja, fazer o congresso, como que estava a sua vida financeira, sua vida? A minha vida estava totalmente destruída. Muita gente, ninguém na verdade chega na igreja bem, né? Eu cheguei com a minha vida em todas as áreas destruída. Eu cheguei na igreja praticamente morando na rua, né? Como mendigo, morador de rua. Morador de rua? Morador de rua. A sua situação chegou a um ponto que você começou a viver na rua? Vivi na rua. Cheguei a pegar 2 vezes pneumonia. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Eu andava que nem andarilha pelos estados. O que te levou para a rua, Guinter? Os vícios. Os vícios. Isso. O último estágio foi os vícios, né? Quer dizer que quando nós andamos aqui em Florianópolis, que vimos aquelas pessoas ali no sinal, debaixo do viaduto, pedindo na rua, você chegou naquela situação? Naquela situação. Vivendo assim. Aquele ali foi meu último estágio. Os vícios te levaram a isso. Isso. Né? Quem te convidou para vir na igreja? Foi um obreiro, através de um núcleo, eles evangelizando na comunidade onde eu morava no Rio de Janeiro.
e eles me convidaram. Sim. E daquele dia você pegou firme. Aquele dia eu já vim decidido, né? Você já veio Eu decidido. já vim decidido. Ou Deus entra na minha vida e muda, ou ele me leva porque eu não aguentava mais o sofrimento. Quantos anos você tinha, Guinter? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Isso, E vivendo nessa situação, né? nessa situação. Vindo, obedecendo, praticando o que está escrito na palavra, o que mudou? Tudo, né? Primeiro, eu cheguei na igreja, os vícios. Deus já me libertou dos vícios. Daí, a partir dali, Deus já começou a abrir uma porta de trabalho. Porque não tinha como abrir uma porta de trabalho nos vícios. Porque o dinheiro que ia pegar, eu ia fazer o quê? Usar droga. Então, primeiro foi dentro, né? Primeiro, Deus transformou o meu interior. Tirou de mim primeiro os vícios. Daí, a partir dali, eu comecei a pegar firme. Deus abriu uma porta de emprego. E eu comecei a caminhar. Foi fácil? Não foi. Porque eu morava debaixo de uma marquise. Então, eu ia para a igreja andando. Eu lembro que eu andava 40 minutos para ir para a igreja. De noite, eu voltava e ia dormir debaixo daquela marquise ainda. Durante 30 dias eu fiquei assim. Ficou nessa situação. Nessa situação, indo para a igreja. Começou um trabalho. Sim, senhor. Começou ganhar o pão de cada dia. Sim, né? senhor. Por que você tomou uma decisão de começar seu negócio? Eu tomei uma decisão porque eu venho já de uma família, de um lar na miséria, né? Desde que eu me interno por gente, que eu me lembro, com 7, 8 anos, então eu já não tinha o que comer dentro de casa. Então ali era muito frustrante. Às vezes faltava energia. Eu lembro que meu pai fazia gato na rua para ter energia dentro de casa e às vezes a companhia de energia cortava lá no poste para ele não conseguir puxar gato. Então eu já venho de um lar de miséria extrema. E ele trabalhava. Meu pai trabalhava. E nunca viu a grandeza. O álcool não deixava, ele era alcoólatra, né? O mal vem trabalhando de geração em geração na família, né? Sim, senhor. Chegando no congresso, segunda-feira, nasceu o que dentro de você? Nasceu o desejo de querer algo a mais. Por quê? Porque lá fora eu me entreguei para os vícios e para as coisas erradas. Aqui eu falei, em contrapartida, já que Deus começou a mudar minha vida, eu vou me entregar também. E comecei a pegar firme. Eu lembro que eu vinha todo dia para a igreja. Eu falava, eu uso droga todo dia, então eu vou todo dia para a igreja. Comecei a vir todo dia, me encher das coisas de Deus, e ali Deus foi abençoando. Aí abriu a visão. Abriu a visão. O que você começou? Eu comecei primeiro... Eu já trabalhava quando era de menor, eu trabalhava, né, de pintura. Então, daí, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, Deus me deu uma visão. Abre uma empresa de prestação de serviço em condomínio, que eu vi que a mão de obra era bem escassa aqui, porque era difícil achar profissionais que desciam em rapel, né? Então, ali eu tive essa visão. Eu comecei a trabalhar, me profissionalizei, fiz cursos, e Deus me deu essa ideia e eu botei em prática. Começou sua empresa. Comecei a minha empresa. Não foi fácil. Não foi fácil. E aí começou a pegar contrato. Isso, a partir de 2019 eu abri a minha empresa, 2020 veio a pandemia, né? Sim. Então ali muitas empresas faliram e graças a Deus ali Deus sustentou. Eu continuei trabalhando, fazendo serviço, prestando serviço, continuei e Deus foi honrando. Eu quero só perguntar uma coisa. Eu acredito que se você não tiver constrangimento, você fala. Sim, senhor. Seu salário como trabalhador? Como trabalhador, quando eu comecei, né, o congresso, antes de abrir a minha empresa aqui em Florianópolis, eu comecei ganhando R$80 por dia, R$1.600 por mês. Por mês. Isso líquido, né? Fora os descontos. R$1.600 por mês. Isso. Que não dava para nada. Não dava para nada. Seu contrato, o maior contrato que você fechou depois que começou na empresa, abriu a sua empresa, você abriu sua visão, maior contrato? Eu não tinha fé nem de fechar contrato de 10 mil, pastor. A minha fé era bem pequena mesmo. O meu primeiro contrato, eu lembro que foi de 35 mil. O maior até hoje, pela misericórdia de Deus, foi 140 mil. Você está vendo, meu amigo? Por que o mal trabalha para você não vir segunda-feira? Para que você não comece, para que você não aprenda, não coloque Deus à prova. Como funcionário, ele ganhava 1.600. Quando ele veio segunda-feira e que ele começou a empresa dele, o negócio próprio dele, ele já fechou um contrato de 140 mil. Você diz assim, isso não é nada. Mas ele era um morador de rua. Ele era uma pessoa viciada. Ele era uma pessoa que ninguém acreditava. Porque para ele parar na rua é porque a família não quis mais ele dentro de casa. Aconteceu uma situação. E olha aonde ele está aqui agora, dando o testemunho dele. E você vai dar o seu testemunho. Sai de casa, como ele fez. Vem buscar, vem lutar. Porque se você vier, Deus vai lhe honrar.
Isso aqui que está nas suas mãos, Guinter. Esse aqui é o último contrato que eu tomei posse, né? Segunda-feira passada o senhor falou assim, esse mês não vai terminar sem você receber uma bênção. E eu tomei posse. O mês já vinha sendo abençoado, porque além de eu ter a minha empresa, né, eu montei uma loja para minha esposa, Outro segmento. O outro segmento. Eu montei uma loja para minha esposa e a gente estava com dificuldade grande que a gente precisava comprar 2 equipamentos. E esses 2 equipamentos custavam mais de 50 mil, os 2. E nesse mês de abril, Deus abriu a porta e a gente conseguiu comprar os equipamentos. Dia 22, nessa última semana, o técnico foi lá, instalou tudo e já a loja dela já está trabalhando a todo vapor já também, e esse aqui foi o último contrato que eu fechei desse mês, mas no começo desse mês eu fechei um contrato muito maior. Esse contrato aqui, ele é de 53 mil, que eu fechei agora sexta-feira, no último dia útil do mês, mas eu fechei um começo do mês que eu concorri com 4 empresas grandes da região aqui de Florianópolis, que os empresários não sabiam nem como. Eu concorri com 4 empresas e Deus me deu essa vitória, um contrato de mais de 100 mil também no começo desse mês que eu fechei. Hoje casado, tem uma filha, a Sara, tem uma vida com Deus e está aqui no altar dando o seu testemunho. E Guinter, não perca essa fé. A riqueza não é isso aqui, não. A sua riqueza é o Espírito Santo, é a palavra de Deus dentro de você. Sim, Senhor. O que fez você se libertar dos vícios. E muito mais vai vir. Amém. Deus te abençoe. Amém. Você nota, meu amigo e minha amiga, que Deus pode mudar toda e qualquer situação que você esteja vivendo agora. Num fundo de poço, morando de favor, passando necessidades. É dessa situação aí, difícil, que Deus ele quer te tirar. Meu amigo Júnior mandou uma frase para mim que eu quero comentar porque eu achei muito forte. Tem coisas que só vai mudar na sua vida quando você tomar uma decisão de lutar. Você tomou uma decisão de lutar, você quer mudança, você vai estar conosco aqui segunda-feira, você vai pegar a sua aliança do pacto. Esse resto de ano vai ser diferente. Aqui dentro mudando, você vê isso refletindo fora. Tem como você sair dessa situação. O mal diz que para você não tem jeito. O mal diz que você nasceu para sofrer e que sempre você vai ser assim. Mentira. Toma muito cuidado com essas palavras, nunca você vai ser, e toma cuidado com essa, sempre você vai ser assim. São pensamentos que ficam aí na sua cabeça. Quebra isso e vem pensar como Deus quer que você pense. Deus, ele disse assim, que tudo você pode naquele que te fortalece. Eu te aguardo aqui segunda-feira. Vamos vencer através da fé. A próxima história que eu vou colocar é a do Alex. Acompanhe o depoimento dele, uma história maravilhosa, de miséria, de fome, a um vencedor. Olá para você que acompanha o nosso programa. A fome é lastimável, principalmente quando não se tem dinheiro para comprar o alimento. Uma situação de puro desespero para qualquer pai de família e foi vivenciada pelo Alex. Olá, Alex, seja bem-vindo e conta pra gente, foi desesperador quando você passou por essa situação? Sim, foi uma situação muito desesperadora. Eu não via o dinheiro render. A gente tinha vontade de levar as coisas, mas o dinheiro não dava. A gente ficava no caixa, contando, com vergonha de ficar as compras no carrinho. Você chegou a ver a sua esposa desesperada de fome nessa época? Teve um ponto que eu cheguei em casa, minha esposa estava chorando. E eu perguntei ela com vergonha de me falar. Aí ela falou para mim que estava com fome, estava chorando com fome, bastante fome. E o que aconteceu? Ela estava chorando com fome, e aí eu, no momento de desespero, saí pedindo dinheiro emprestado para comprar o alimento para minha esposa. Cheguei a um ponto em casa que ela pegou e me falou, Alex, hoje só tem um ovo. Era eu, a minha esposa e meu filho. Um ovo para dividir para 3 pessoas. Isso foi um momento desesperador para mim, muito envergonhoso. Eu, como um pai de família, não ter nenhum alimento para me botar dentro de casa. Eu não via saída. Era um momento que eu caçava a solução e não via solução para aquele momento que eu estava vivendo, aquela situação. Eu compreendia. Era um esforço que eu tinha, muito grande, de vencer na vida. Mas nada rendia, dinheiro parece que sumia. Vivenciando esses momentos vergonhosos na sua vida, quando você ia trabalhar no outro dia,
Como é que funcionava a sua cabeça? O trabalho ia bem? Como é que ficava você como homem, sabendo que você estava trabalhando, mas não conseguia levar o sustento para sua família? Passou muito pela minha cabeça de eu largar tudo, largar a família, largar meu filho, minha esposa, porque da vida que eu estava vivendo, o dinheiro não chegava e eu não sabia mais o que fazer, eu não aguentava mais aquela situação de vergonha que eu estava passando. Vocês brigavam por conta dos problemas financeiros? Sim, chegamos a brigar bastante. Bastante, nós chegamos a brigar, ela perguntava como é que a gente ia resolver essa situação. Você falou que pedia dinheiro emprestado, mas você tinha a família para dar um refúgio para vocês nessa época? Vocês tinham alguém para ajudar vocês nessa questão financeira ou não? A família dela já ajudava um pouco, mas eu não queria aceitar. Então, eu saía pedindo os amigos. Pedia um, pedia o outro, não pagava, às vezes demorava a pagar, pedia no comércio, pedia fornecimento para pagar depois e acabava que não tinha condição de pagar. Pagava 1 mês, 2 meses, 3 atrasava, chegamos a morar de favor, o dono pediu a casa e nesse momento a gente não tinha o dinheiro para alugar a casa e aí foi aonde eu consegui até emprestado o dinheiro para alugar uma casa, mas foi durante 1 mês, 2 meses e aí a gente atrasava, só andava se mudando, porque a gente não conseguia manter o aluguel em dias. Alex, como foi que você conseguiu mudar essa história? Eu cheguei através de um convite, que tinha jeito, eu podia mudar a minha situação, a minha história. Quem te convidou? Foi um amigo que me convidou para assistir uma palestra. E o que mudou dentro de você a partir dessa palestra? A partir do momento que eu cheguei, que eu escutei a palestra, eu ia sentir uma força. Ia sentir que ali, eu escutando, obedecendo, já ia ter uma mudança na minha vida. Você fez um pacto, uma aliança com Deus para a sua vida mudar? Sim, primeiramente eu fiz uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Fidelidade de obedecer tudo aquilo que estava sendo falado na palestra. Comecei a ter mais força para trabalhar. Primeiramente, a gente saiu do aluguel, eu consegui ter a minha casa própria. Hoje a gente já não mora mais de aluguel, tem a própria casa, temos nosso carro e temos a empresa. Alex, qual é o ramo da sua empresa? Hoje em dia a gente tem uma empresa no ramo de pré-moldados. E cada dia a gente vem prosperando. Hoje nós temos uma equipe, temos funcionário que trabalha com a gente. Hoje a demanda é grande, nós temos vários clientes, tudo é agendado, porque a gente não está dando conta. Graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem honrado, não tem faltado nada. Hoje você consegue dar o melhor para a sua família? Sim, hoje eu consigo dar o melhor para minha família. A gente viaja, a gente tem uma vida com abundância, como está escrito na palavra de Deus. Qual foi a principal conquista que você teve na reunião da prosperidade com Deus? A minha maior conquista foi receber o Espírito Santo, que essa é a maior riqueza. Ele é tudo. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Ele é que me guia, que me fortalece todos os dias das lutas, das batalhas. Dentro da minha casa, nós não temos mais briga, eu e minha esposa. Eu e minha esposa, nós conversamos, temos alegria. Nossos filhos também têm harmonia dentro de casa. Felicidade completa. Completa, felicidade completa. Alex, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço. E se você também quer uma vida plena e abundante, faça como o Alex. Participe da reunião da prosperidade com Deus e faça um pacto com Ele. Voltamos ao estúdio com o senhor. Eu peguei uma fala do Alex, que ele disse assim, olha, o primeiro dia que eu fui na palestra, que eu estive aí, eu recebi força. Porque a palavra de Deus, que é pregada, ela é viva, ela é eficaz, ela vai te dar forças. E eu vou mais além, não espera nem segunda-feira. Vem hoje se libertar, vem hoje receber uma oração. Quanto tempo faz que você não vem à casa de Deus? Vem hoje, dá um passo. Para o que você está fazendo, arrume tempo hoje para Deus.
Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, com força, com ânimo, com vida, para poder encarar as dificuldades e os problemas que essa vida vai te trazer. Não vai parar, só para o dia que nós chegarmos no céu. Deus abençoe vocês e eu aguardo vocês aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310.